Você está mais perto da virada do que imagina. Napoleon Hill. Antes das grandes descobertas sobre o funcionamento do universo, anos de dúvidas vieram primeiro. Antes das maiores invenções que revolucionaram a humanidade, centenas de tentativas deram errado. Antes que ideias consideradas impossíveis fossem aceitas, seus criadores foram ridicularizados, ignorados e até chamados de loucos. O curioso é que quase todos relatavam a mesma sensação. Eles diziam que pouco antes da grande descoberta, alguma coisa mudava dentro deles. Era como se uma clareza silenciosa começasse a surgir. Uma convicção que não conseguia ser explicada pela lógica. Uma certeza de que deveriam continuar, justamente quando tudo parecia perdido. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando centenas de homens considerados extraordinários, empresários, inventores, líderes e visionários. E chegou a uma conclusão impressionante. Existe uma fase invisível que antecede toda grande conquista. Uma preparação que quase ninguém percebe. Um período em que a vida parece retirar certezas, afastar pessoas, aumentar dificuldades e colocar obstáculos justamente para fortalecer aquilo que será necessário quando a abundância finalmente chegar. O problema é que a maioria interpreta essa fase como derrota, enquanto poucos conseguem enxergá-la como preparação. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Talvez aquilo que hoje parece atraso seja exatamente o caminho que está preparando sua maior virada. Porque existe uma pergunta que poucas pessoas fazem, e ela muda completamente a maneira como você enxerga sua própria história. E se o universo nunca estivesse tentando impedir seu crescimento? E se ele estivesse apenas construindo uma versão sua, capaz de sustentar aquilo que você tanto pediu? Observe como funciona uma árvore gigantesca. Durante muito tempo, ela praticamente não cresce para cima. Quase toda a sua energia está sendo utilizada para fortalecer raízes invisíveis. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo. Mas por baixo da terra existe um trabalho gigantesco acontecendo em silêncio. Quando finalmente começa a crescer, ela cresce muito mais rápido do que todas as outras, porque sua estrutura já suporta esse novo nível. Com o ser humano acontece exatamente a mesma coisa. Napoleon Hill acreditava que nenhuma riqueza verdadeira chega antes da preparação mental. Primeiro, muda a identidade. Depois, muda a realidade. Primeiro, muda a consciência. Depois, muda a conta bancária. Primeiro, muda a maneira como você interpreta os acontecimentos. Depois, muda aquilo que acontece ao seu redor. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas passam anos procurando oportunidades, enquanto ignoram aquilo que está acontecendo dentro delas. Elas querem colher frutos, sem perceber que ainda estão fortalecendo raízes. E aqui existe algo ainda mais interessante. Alguns físicos modernos costumam explicar que pequenas alterações invisíveis podem produzir mudanças gigantescas quando um determinado ponto crítico é alcançado. Durante muito tempo parece que absolutamente nada mudou. Mas existe um instante em que tudo acontece de uma só vez. Como água sendo aquecida lentamente. Durante vários minutos, ela apenas esquenta. Visualmente, quase nada muda. Mas existe um ponto específico em que ela simplesmente entra em ebulição. Quem observa apenas o momento final acredita que foi algo repentino. Mas a transformação começou muito antes. Era invisível, silenciosa, progressiva. Sua vida pode estar vivendo exatamente esse processo. Você olha para os últimos meses, talvez para os últimos anos, e pensa que pouca coisa aconteceu. Mas será que isso é verdade? Ou será que mudanças profundas estão acontecendo dentro de você sem que consiga perceber? Talvez você esteja aprendendo a controlar emoções que antes dominavam sua vida.
Talvez esteja desenvolvendo disciplina onde antes existia procrastinação. Talvez esteja adquirindo conhecimentos que pareceram inúteis quando aprendeu, mas que logo se conectarão, formando uma oportunidade completamente nova. Napoleon Hill dizia que toda riqueza nasce primeiro na imaginação. Antes de existir uma empresa, existe uma ideia. Antes de existir uma fortuna, existe uma decisão. Antes de existir uma conquista, existe um pensamento dominante sustentado durante tempo suficiente para transformar realidade em consequência. É justamente aqui que quase todos abandonam a caminhada, porque confundem silêncio com ausência de progresso. Confundem preparação com atraso. Confundem testes com fracasso. Enquanto isso, aqueles que permanecem caminhando acabam alcançando exatamente aquilo que parecia impossível. Durante este vídeo, você vai descobrir os sinais invisíveis que mostram que sua virada pode estar muito mais próxima do que imagina. Vai entender por que tantas pessoas desistem justamente na reta final. E, principalmente, como fortalecer sua mente para atravessar essa fase sem perder a fé, a direção e a confiança. Porque talvez o maior erro não seja desistir cedo. Talvez seja desistir exatamente um passo antes da transformação acontecer. E quando você entender os primeiros sinais dessa preparação silenciosa, nunca mais enxergará os desafios da mesma maneira. Na próxima parte, vamos revelar o primeiro conjunto de sinais, que costuma aparecer pouco antes das maiores mudanças financeiras, espirituais e pessoais. É justamente nessa fase que a maioria acredita estar perdendo, quando, na verdade, está mais próxima da virada do que jamais imaginou. Não importa se estamos falando de inventores, empresários, cientistas ou pessoas comuns que transformaram completamente sua realidade financeira. Todos passaram por um período em que parecia que a vida inteira estava sendo reorganizada. Nada fazia sentido. Portas se fechavam. Planos eram interrompidos, pessoas desapareciam. E justamente nesse momento acontecia algo que Napoleon Hill considerava indispensável para qualquer grande conquista: a transformação da identidade. Porque a riqueza verdadeira não chega para quem deseja apenas ganhar dinheiro. Ela chega para quem se tornou capaz de administrá-la. Existe uma diferença enorme entre querer prosperar e estar preparado para prosperar. Muitos acreditam que primeiro recebem os recursos e depois desenvolvem maturidade. Mas Hill ensinava exatamente o contrário. Primeiro nasce a maturidade, depois aparecem os recursos. É por isso que tantas pessoas ganham dinheiro rapidamente e o perdem pouco tempo depois. A mente continuou pequena. Os hábitos continuaram iguais. As decisões permaneceram limitadas. O dinheiro apenas revelou aquilo que já existia. Antes da grande virada, a vida começa justamente a expandir sua capacidade interior. E essa expansão quase sempre parece desconfortável. O primeiro sinal costuma ser uma sensação crescente de inconformismo. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de fazer sentido. Seu trabalho já não traz a mesma satisfação. Conversas superficiais começam a cansar. Ambientes que antes pareciam normais agora drenam sua energia. Você sente que nasceu para algo maior, mas ainda não consegue explicar exatamente o que. Essa sensação costuma assustar. Muitas pessoas acreditam que estão perdidas. Na verdade, podem estar despertando. Napoleon Hill dizia que todo grande desejo nasce antes da oportunidade. Primeiro surge uma inquietação, depois aparece o caminho. Nunca acontece ao contrário. Outro sinal extremamente comum é o afastamento natural de determinadas pessoas. Não porque você seja melhor do que elas, mas porque as direções começaram a ser diferentes. Enquanto alguns continuam satisfeitos reclamando da vida, você começa a desejar crescimento.
Enquanto alguns procuram desculpas, você passa a procurar soluções. Essa diferença de frequência faz com que certas conexões simplesmente deixem de existir. E isso pode doer, principalmente quando envolve pessoas importantes. Mas observe uma coisa: toda grande construção exige espaço. Quando um arquiteto vai levantar um edifício moderno, primeiro remove estruturas antigas, não porque eram ruins, mas porque já não suportariam aquilo que será construído. Sua vida funciona da mesma maneira. Algumas pessoas fizeram parte da sua história, mas talvez não façam parte do seu próximo capítulo. Outro sinal poderoso aparece quando os problemas parecem aumentar ao mesmo tempo. Você resolve uma dificuldade, logo surge outra. Supera um desafio. Dois novos aparecem. A impressão é que o universo resolveu testar seus limites. Napoleon Hill observou exatamente esse comportamento durante suas pesquisas. Ele percebeu que grandes oportunidades costumam exigir níveis maiores de responsabilidade, e responsabilidade só se desenvolve enfrentando desafios. É exatamente como acontece com um músculo. Sem resistência, não existe fortalecimento. Imagine um piloto de avião. Você confiaria sua família a alguém que nunca enfrentou uma turbulência? Provavelmente não. Então, por que acreditar que a vida entregaria grandes responsabilidades financeiras para alguém que nunca aprendeu a permanecer firme em momentos difíceis? Os desafios não estão apenas bloqueando o seu caminho. Muitas vezes, eles estão treinando você para sustentar aquilo que está chegando. Existe ainda outro sinal extremamente importante. Você começa a perceber oportunidades onde antes enxergava apenas problemas. Uma dificuldade financeira passa a revelar uma nova habilidade. Uma demissão desperta um negócio. Uma crítica revela um ponto que precisava ser melhorado. Um fracasso mostra exatamente o ajuste necessário para o próximo sucesso. Essa mudança parece pequena, mas muda absolutamente tudo, porque o mundo continua exatamente igual. Quem mudou foi sua maneira de interpretá-lo. E quando a interpretação muda, as decisões também mudam. Foi exatamente isso que diferenciou tantos grandes inventores da história. Enquanto a maioria via impossibilidades, eles enxergavam perguntas esperando respostas. Enquanto outros desistiam após dezenas de tentativas, eles acreditavam que cada erro eliminava um caminho que não funcionava. Napoleon Hill chamava isso de persistência inteligente. Não insistir cegamente, mas aprender continuamente. Cada dificuldade deixa de ser um castigo, passa a ser uma informação. Cada derrota deixa de ser um fim, passa a ser um ajuste. Existe ainda um sinal extremamente silencioso, talvez o mais poderoso de todos. Você começa a confiar mais na própria intuição. Não se trata de agir por impulso, é diferente. É uma sensação profunda de que determinada direção faz sentido, mesmo quando ainda não existem provas suficientes. Napoleon Hill descreveu isso como a atuação da imaginação criativa. Um estado em que novas ideias começam a surgir com mais facilidade. Conexões aparecem quase espontaneamente. Soluções inesperadas parecem surgir do nada. Na verdade, elas são resultado da mente trabalhando em um nível muito mais profundo. É justamente por isso que tantos empreendedores relatam ter encontrado suas melhores ideias durante uma caminhada, durante um banho, durante momentos de silêncio. Quando a ansiedade diminui, a clareza aparece. E talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual sua vida esteja desacelerando algumas coisas agora. Não para atrasá-lo, mas para permitir que você enxergue aquilo que antes o excesso de ruído escondia. Se você está vivendo vários desses sinais ao mesmo tempo, não tenha medo. Talvez você não esteja perdendo o controle da sua vida. Talvez esteja apenas deixando para trás uma versão antiga de si mesmo. Porque toda grande transformação acontece duas vezes. Primeiro dentro
depois fora. E na próxima parte você vai descobrir por que tantas pessoas abandonam seus maiores sonhos exatamente quando a oportunidade está mais próxima do que nunca. E essa razão não está na falta de inteligência, não está na falta de dinheiro, nem na ausência de oportunidades. Ela está na incapacidade de interpretar corretamente aquilo que acontece pouco antes da virada. Napoleon Hill percebeu um comportamento que se repetia continuamente entre homens que construíram grandes patrimônios. Quase todos enfrentaram um período em que tudo parecia conspirar contra eles, mas nenhum deles enxergou aquele momento como sentença. Eles entenderam que estavam sendo preparados. Imagine um foguete prestes a deixar a Terra. O instante de maior esforço não acontece quando ele já está viajando pelo espaço. A maior quantidade de combustível é utilizada justamente nos primeiros minutos. É quando a resistência é máxima. A gravidade tenta puxá-lo para baixo. A pressão é gigantesca. O calor é extremo. Tudo parece dizer que ele não conseguirá subir, mas basta ultrapassar aquela camada inicial. E a viagem muda completamente. Com a prosperidade acontece algo muito parecido. Pouco antes da mudança definitiva, a resistência costuma aumentar. Não porque você está indo na direção errada, mas porque está rompendo limites antigos. É exatamente nessa fase que muitas pessoas começam a duvidar de si mesmas. Pensam em desistir, reduzem seus sonhos. Aceitam uma vida menor do que poderiam construir e fazem isso sem perceber que talvez estivessem a poucos passos da oportunidade que mudaria tudo. Napoleon Hill gostava de lembrar uma história que atravessou gerações. A história do homem que abandonou uma mina de ouro depois de escavar durante muito tempo. Cansado, vendeu o terreno por um valor irrisório. O novo proprietário resolveu estudar melhor a estrutura geológica da região, contratou especialistas, mudou apenas alguns metros da direção da escavação e encontrou uma das maiores jazidas de ouro daquele lugar. A diferença entre os dois não foi sorte, foi persistência aliada ao conhecimento. Essa história não fala apenas sobre mineração, ela fala sobre a vida. Quantas pessoas encerram um projeto poucos dias antes de conhecer o parceiro certo? Quantos empreendedores desistem do negócio antes de encontrar o cliente que mudaria toda a empresa? Quantos profissionais abandonam uma carreira justamente quando estavam prestes a dominar uma habilidade rara? O problema nunca foi o esforço, foi interromper o processo cedo demais. E existe um detalhe ainda mais profundo. Antes da grande virada, sua mente começará a ser atacada pelo medo de formas extremamente convincentes. Você ouvirá pensamentos como: talvez eu não seja capaz, talvez esteja tarde demais, talvez isso funcione para os outros, talvez eu devesse desistir. Napoleon Hill afirmava que o medo não desaparece automaticamente. Ele precisa ser substituído por uma decisão maior, porque a mente não consegue manter dois pensamentos dominantes ocupando o mesmo espaço durante muito tempo. Ou você alimenta o medo, ou fortalece a convicção. Os dois não crescem juntos. É justamente por isso que pessoas extraordinárias desenvolvem hábitos aparentemente simples. Elas repetem diariamente seus objetivos, visualizam o futuro que desejam, protegem aquilo que escutam, selecionam cuidadosamente as pessoas com quem convivem. Não porque isso seja um ritual, mas porque compreenderam que pensamentos repetidos moldam comportamentos, e comportamentos repetidos moldam destinos. Outro aspecto pouco comentado por Napoleon Hill é a velocidade das decisões. Ele observou que pessoas bem-sucedidas costumam decidir com rapidez quando possuem informações suficientes e mudam de ideia apenas quando encontram motivos realmente sólidos.
Já aqueles que vivem presos à indecisão permanecem esperando uma certeza absoluta que nunca chega. A verdade é que ninguém recebe todas as respostas antes de começar. Primeiro vem a decisão. Depois aparecem os detalhes. Foi assim com inúmeros inventores. Foi assim com grandes empresários. Foi assim com praticamente toda a inovação que transformou o mundo. Eles não enxergavam o caminho inteiro. Enxergavam apenas o próximo passo. E isso era suficiente. Existe ainda um fenômeno interessante, observado tanto por estudiosos do comportamento humano quanto por grandes realizadores. Quando você permanece firme durante tempo suficiente, sua confiança deixa de depender dos resultados. Ela passa a depender da sua própria capacidade de continuar caminhando. Essa é uma mudança poderosa, porque você deixa de trabalhar apenas quando está motivado. Passa a agir porque decidiu agir. E quando disciplina substitui emoção, os resultados começam a aparecer com muito mais consistência. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida. Talvez você esteja sendo convidado a abandonar uma versão que precisava de provas para acreditar e construir outra que acredita primeiro para depois criar as provas. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada, não uma esperança passiva, mas uma confiança que produz movimento, uma certeza que transforma a intenção em ação. Porque existe um momento em que o universo parece perguntar silenciosamente: você realmente acredita naquilo que diz querer? E essa resposta nunca é dada com palavras. Ela é dada pelas suas atitudes, pela sua persistência, pela maneira como você reage quando ninguém está aplaudindo, pela decisão de continuar mesmo quando ainda não consegue enxergar o resultado final. É exatamente aí que muitos recuam. E é exatamente aí que poucos avançam. Na próxima parte, você vai descobrir como reconhecer o instante em que essa preparação silenciosa começa a se transformar em oportunidades concretas, revelando que a virada deixou de ser apenas uma possibilidade e começou, de fato, a acontecer. Um instante na jornada em que a mudança deixa de acontecer apenas dentro da sua mente e começa a aparecer na realidade. É um momento silencioso, sem anúncios, sem fogos de artifício, sem avisos. Napoleon Hill observou que a prosperidade quase nunca chega de forma explosiva. Ela se aproxima discretamente. Primeiro muda sua percepção, depois muda suas escolhas e só então muda seus resultados. O problema é que muitas pessoas continuam esperando um grande acontecimento, uma oportunidade perfeita, um milagre financeiro, uma resposta definitiva. Enquanto isso, a verdadeira virada entra pela porta dos fundos, disfarçada de uma conversa, de uma ideia, de uma decisão aparentemente pequena. Foi exatamente assim com inúmeros homens que mudaram a história. Antes de realizarem suas maiores obras, eles começaram enxergando possibilidades onde ninguém mais conseguia ver. Aquilo que para os outros parecia comum, para eles, representava o início de uma transformação. É aqui que acontece algo extraordinário. Quando sua mente finalmente entra em sintonia com seu propósito, ela passa a perceber oportunidades que sempre estiveram ao seu redor. As oportunidades não surgem do nada. Na maioria das vezes, elas já existiam. Quem mudou foi você. Imagine alguém aprendendo um novo idioma. Durante anos, aquela língua parecia apenas um conjunto de sons sem significado. Depois de alguns meses de estudo, palavras começam a aparecer em todos os lugares. Placas, filmes, conversas, livros. As palavras sempre estiveram ali. O cérebro é que passou a reconhecê-las. Com a prosperidade acontece exatamente a mesma coisa. Quando sua consciência muda, seu foco muda. E aquilo que antes passava despercebido começa a chamar sua atenção.
Napoleon Hill dizia que a mente possui uma capacidade extraordinária de atrair aquilo que domina seus pensamentos. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Ela não atrai apenas pelo desejo. Ela atrai principalmente pelas ações que esse desejo produz. Pensamentos geram emoções. Emoções geram decisões. Decisões produzem resultados. É por isso que duas pessoas podem desejar exatamente a mesma riqueza, mas apenas uma delas constrói o caminho necessário para alcançá-la. Outro sinal de que sua virada está próxima é quando você começa a sentir menos necessidade de aprovação. Durante muito tempo, talvez você tenha esperado aplausos, reconhecimento, validação. Agora, algo diferente acontece. Você continua caminhando mesmo quando ninguém percebe. Você aprende a trabalhar em silêncio. Descobre que nem toda conquista precisa ser anunciada. E entende que raízes fortes crescem longe dos olhos. Esse amadurecimento muda completamente sua relação com o sucesso. Você deixa de competir, passa a construir, deixa de provar, passa a realizar. Napoleon Hill acreditava que uma das maiores fontes de poder era a decisão de assumir responsabilidade completa pela própria vida. Enquanto alguém culpa a economia, as circunstâncias, a família, o governo ou a sorte, entrega também o controle do próprio destino. Mas quando assume que suas decisões têm poder, tudo muda. Porque responsabilidade pode parecer pesada no início, mas ela traz consigo algo precioso: liberdade. Você percebe que talvez não controle tudo o que acontece, mas controla completamente sua resposta diante do que acontece. E essa resposta muda sua trajetória. Existe outro comportamento comum pouco antes da prosperidade. Você começa a desenvolver uma paciência diferente. Não aquela paciência de quem espera parado, mas a paciência de quem continua construindo todos os dias, sem ansiedade, sem desespero, sem abandonar o processo. É como um agricultor. Depois de plantar, ele não cava a terra diariamente para verificar se a semente está crescendo. Ele apenas continua cuidando, regando, protegendo, confiando, porque sabe que existe um tempo entre plantar e colher. Napoleon Hill repetia constantemente que a natureza nunca trabalha com pressa, mas também nunca falha em cumprir seus ciclos. Talvez você esteja vivendo exatamente esse intervalo entre a semente e a colheita, entre o preparo e a abundância, entre a decisão e a realização. Não interrompa esse processo, porque aquilo que demora para ser construído normalmente dura muito mais. Outro aspecto importante aparece quando você percebe que já não sente inveja do sucesso alheio. Pelo contrário, você passa a enxergar prosperidade como prova de que também é possível. O sucesso de outra pessoa deixa de representar escassez, passa a representar possibilidade. Essa mudança parece simples, mas altera profundamente sua frequência mental. Você deixa de competir pela falta e começa a aprender com a abundância. Napoleon Hill dizia que a mente aberta ao aprendizado encontra oportunidades onde outras pessoas encontram desculpas. É exatamente isso que começa a acontecer. Você aprende com quem venceu, observa padrões, adquire novos hábitos, investe mais em conhecimento do que em aparência, valoriza disciplina mais do que motivação. Percebe que riqueza verdadeira é consequência de crescimento contínuo. E então chega o momento mais importante. Você finalmente entende que a prosperidade nunca foi apenas sobre dinheiro. Dinheiro é consequência. Prosperidade é expansão. É crescer como pessoa, como profissional, como líder, como ser humano. Quando essa compreensão acontece, algo muda definitivamente. Você deixa de perseguir apenas resultados e passa a construir uma identidade capaz de produzir resultados continuamente.
Napoleon Hill afirmava que riqueza duradoura nasce primeiro na mente, depois nas atitudes, depois nos hábitos. E somente então aparece na realidade material. Na próxima e última parte, vamos revelar o ensinamento mais profundo de Napoleon Hill sobre prosperidade. O princípio invisível que sustenta toda a riqueza verdadeira e que separa aqueles que apenas ganham dinheiro daqueles que constroem um legado capaz de atravessar gerações. Um ensinamento de Napoleon Hill que muitos leitores passam anos estudando sem perceber sua verdadeira profundidade. Porque para a maioria das pessoas, o sucesso parece estar ligado apenas ao dinheiro, mas Hill descobriu algo muito maior. O dinheiro nunca foi o destino, sempre foi a consequência. A verdadeira riqueza começa no momento em que você deixa de perguntar: como posso ganhar mais dinheiro? E começa a perguntar: em quem preciso me transformar para que a riqueza se torne uma consequência natural da minha existência? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca seu foco do resultado para a causa. E quando a causa muda, os efeitos inevitavelmente mudam também. Durante mais de 20 anos estudando algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Napoleon Hill percebeu algo extraordinário. Elas possuíam negócios diferentes, viviam em lugares diferentes, tinham histórias completamente distintas, mas compartilhavam um princípio invisível. Todas desenvolveram primeiro uma riqueza interior. Depois veio a riqueza exterior. Primeiro, fortaleceram a mente. Depois construíram patrimônio. Primeiro, aprenderam a controlar emoções. Depois aprenderam a administrar dinheiro. Primeiro, dominaram a si mesmas. Depois dominaram circunstâncias. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez sua vida não esteja atrasada. Talvez ela esteja preparando uma estrutura suficientemente forte para sustentar aquilo que você pediu durante tantos anos. Imagine construir um prédio de 100 andares. Quanto maior será sua altura, mais profunda precisa ser sua fundação. Quem observa apenas o terreno acredita que nada está acontecendo, mas os engenheiros sabem. A parte invisível decidirá o tamanho daquilo que será construído. Sua vida segue exatamente essa lógica. Quanto maior for o propósito reservado para você, maior poderá ser o tempo de preparação. E é justamente nesse período que muitos desistem. Não porque lhes falta capacidade, mas porque interpretam silêncio como abandono. Napoleon Hill jamais ensinou que a prosperidade acontece por acaso. Ele dizia que existe uma inteligência superior capaz de responder ao pensamento persistente, à fé aplicada e ao propósito definido. Independentemente da forma como cada pessoa interpreta essa inteligência, seja pela espiritualidade, pela força da consciência ou pela convicção interior, o princípio permanece o mesmo. Aquilo que domina sua mente durante tempo suficiente acaba moldando sua realidade. Mas existe uma condição. Não basta desejar, é preciso acreditar. Não basta acreditar, é preciso agir. E não basta agir durante alguns dias, é preciso permanecer. A permanência é o teste que separa quem apenas sonha de quem realmente realiza, porque quase todos começam motivados. Poucos continuam disciplinados. E são justamente esses poucos que acabam vivendo resultados que parecem extraordinários aos olhos de quem desistiu cedo. Existe ainda uma última lição, talvez a mais poderosa de todas. O universo não recompensa apenas intenções, ele responde à coerência. Quando seus pensamentos caminham na mesma direção das suas palavras, quando suas palavras combinam com suas atitudes, e suas atitudes permanecem constantes ao longo do tempo, você cria uma força difícil de ser interrompida. Nesse momento, oportunidades deixam de parecer coincidências. Pessoas certas começam a aparecer. Ideias chegam com clareza.
portas começam a se abrir. Não porque a sorte resolveu mudar, mas porque você finalmente se tornou compatível com aquilo que sempre buscou. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode ser alcançado. Mas existe uma parte desse ensinamento que merece ainda mais atenção. A mente precisa continuar acreditando mesmo quando os olhos ainda não conseguem enxergar. É exatamente aí que nasce a verdadeira fé. Não uma fé passiva, mas uma fé que trabalha, que estuda, que melhora, que aprende, que insiste, que recomeça. Uma fé que transforma obstáculos em treinamento, fracassos em aprendizado e dificuldades em combustível. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse período. Talvez ainda não consiga ver todos os resultados, mas já consegue perceber que não é mais a mesma pessoa de alguns meses atrás. Seu modo de pensar mudou, sua forma de reagir mudou, seus objetivos ficaram mais claros, sua consciência amadureceu. E quando a consciência muda, a realidade inevitavelmente começa a acompanhá-la. Nunca subestime pequenas mudanças realizadas todos os dias. Elas parecem insignificantes no presente, mas com o tempo tornam-se gigantescas. Uma decisão correta, repetida centenas de vezes, constrói um destino completamente diferente. Uma pequena melhoria diária transforma uma vida inteira. Napoleon Hill acreditava que o sucesso nunca pertenceu aos mais rápidos, nem aos mais inteligentes. Pertenceu aos que permaneceram firmes quando todos os outros desistiram. Talvez seja por isso que você chegou até este momento do vídeo, porque alguma coisa dentro de você se recusou a desistir. Alguma parte da sua consciência continua acreditando que existe algo maior reservado para a sua vida. E se essa chama ainda está acesa, proteja-a, alimente-a, fortaleça-a diariamente, porque pode ser exatamente ela que conduzirá você até a maior transformação da sua história. Lembre-se sempre, antes da grande colheita existe o tempo da preparação. Antes da abundância existe o fortalecimento. Antes da virada existe o silêncio. E talvez, neste exato momento, você esteja muito mais perto da sua virada do que jamais imaginou. Se esta mensagem falou diretamente ao seu coração, deixe seu comentário escrevendo: "Eu estou pronto para a minha virada". Essa simples declaração representa um compromisso com a pessoa que você decidiu se tornar. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, deixe seu gostei, compartilhe com alguém que também esteja atravessando um período de preparação e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos sobre prosperidade, desenvolvimento pessoal, princípios de Napoleon Hill e fortalecimento da mentalidade vencedora. Lembre-se, seu destino não é apenas sobreviver. Seu destino é prosperar com propósito, sabedoria e fé. A sua maior virada pode não estar no futuro. Ela pode já ter começado dentro de você.